Olá, eu sou Anne Marques, gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Escorpião. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Escorpião. O que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Escorpião precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Muito interessante aqui essas energias, tudo na cor verde. Esse deck ele não apresenta apenas a cor verde, tá? Ele tem inclusive vários tons de lilás, de rosa, e aqui é muito interessante, até no fundo do deck, a energia do verde para vocês, uma conexão aqui belíssima com o chakra cardíaco, uma energia de cura aqui para vocês, tá? Então vamos lá, abrindo a vossa leitura com a energia do número 8, é que as cartas vêm na sequência 11 e 12. Olha só que interessante essa mensagem. Esse deck, gente, ele vai trazer mensagens dos espíritos de cura, tá? Então são mensagens dos seres de luz, irmãos das estrelas, aqueles que guardam você e que nunca dormem, tá bom? Então aqui diz o seguinte: cure o passado, conserte o amanhã. Com toda certeza, né? O passado, o presente e os dias futuros estão todos entrelaçados. Então, se realmente nós fazemos a cura de eventos do passado, nós vamos consertar o nosso amanhã, com toda certeza, tá bom, meus queridos? E aqui tem esse emaranhamento, né? Então tá perfeito aqui as energias. Espíritos de cura e espíritos que auxiliam, aqueles que ajudam, estão com você. Então aqui existe uma força muito grande conspirando e ajudando para que você possa curar tudo aquilo que precisa ser curado e consertar o amanhã, esse amanhã que é o agora, não é, meus queridos? Aqui, interessante a energia do número 11 porque vem uma frequência aqui de transmutação. Então existem duas coisas acontecendo, né? Um processo de cura de algo que aconteceu lá atrás, toda uma força espiritual, aqui também uma energia de fogo violeta, de chama violeta, Lord Melquisedeque, Mestre Saint Germain, ajudando, purificando e transmutando todo e qualquer tipo de energia densa, de energia negativa, de acontecimento lá do passado, que porventura estava interferindo no seu desenvolvimento desse hoje e do amanhã, tá bom, meus queridos? Abrindo caminhos aqui para vocês. E a gente chega realmente com essa carta que é a confirmação, tá? Energia do número 12, na redução o 3, tudo está bem. Olha que lindo isso, né? Então, veja, toda a cura que veio acontecendo, aqui também a receptividade para essa cura acontecer, a abertura aqui do nosso chakra cardíaco, a permissão, né, de se permitir acessar certas coisas para que isso tudo venha a se curar e venha a transformar a sua vida. E agora, chegando nesse momento de sim, tudo está bem. Então aqui é um processo perfeito para vocês e que volta a conectá-los dentro de uma energia aqui, a frequência que abre a vossa leitura, número 8, então tem a ver com a frequência da lemniscata, né? Quando a gente pega o número 8 e deita, nós chegamos no símbolo do infinito. Então aqui tem essa completude do ser perfeitamente com o que essa carta diz, tudo está bem. Então eu quero fazer um mantra com vocês que tem a ver com esta mensagem, que aqui é uma afirmação, né? Tudo está bem. Então, eu gosto muito de um mantra que eu faço com vocês já há algum tempo, que é o seguinte, né? Eu estou bem, tudo está bem. Então, é muito importante, antes de tudo ficar bem, que a gente se sinta bem, né? E esse se sentir bem tem a ver com as curas. Tá? E aí isso mostra perfeitamente aqui para mim que o fato de você realizar os processos das curas que precisavam acontecer, né, realmente chega nesse hoje e aí agora tudo fica bem. Por quê? Tudo de fora, tudo que acontece fora de nós é o reflexo daquilo que está dentro de nós, tá bom, meus queridos? Inclusive aqui todo esse emaranhamento, né, de energias e aqui já purificou. Lindo demais, tá? Então quero fazer um mantra com vocês que é bem simples e é bem pontual para que a gente possa potencializar toda essa energia aqui para vocês e é um mantra que você pode levar para toda a sua vida, tá bom, meus queridos? E o mantra é o seguinte: eu estou bem, tudo está bem. Eu estou bem,
tudo está bem. Eu estou bem. Tudo está bem. E assim é. Tá bom, meus queridos? Entrego este mantra com todo amor e carinho. Leve para o seu dia a dia como uma prática diária. Coloque este mantra na sua rotina e convido você a escrever aqui abaixo nos comentários. Todas as vezes em que nós estamos verbalizando e escrevendo, nós estamos realizando uma ativação tríplice da energia, estamos trazendo essa frequência para este plano material. Lançamos essa energia para o universo e trazemos essa frequência para o nosso íntimo. Tá bom, meus queridos? Então, enquanto vocês vão escrevendo aqui abaixo nos comentários, eu vou embaralhando aqui, vamos ver com o tarô o que mais vem para vocês do signo de Escorpião. E vamos lá. E muito interessante aqui, porque vem essa mensagem bem no centro da vossa leitura e tá me vindo para passar isso para vocês. Espíritos de cura e espíritos que auxiliam, né? Aqui a gente pode estar falando de seres de luz, irmãos das estrelas, mestres, guias, anjos de guarda, enfim. Toda uma linhagem, né? Os obreiros da luz maior que estão com você. Mas me chama a atenção porque esse deck em especial que eu vou utilizar com vocês, ele traz muitas flores e o deck final que eu vou tirar uma mensagem final para vocês é um deck só de flor. E as flores, elas também são as mensageiras do divino. Então realmente tem uma energia espiritual aqui muito bonita na vossa leitura, tá? Inclusive quando a gente fala da frequência do número 3 também, né? Essa energia do plano sutil que vem assim, que através dessa união, dessa fusão, ela se manifesta, né, no nosso plano terreno. Tá bom, meus queridos? Lindo demais. As flores são as mensageiras, né, dos planos sutis e trazem sempre uma frequência muito positiva para as nossas vidas. Então vamos lá. Enquanto vocês vão escrevendo aqui abaixo nos comentários o nosso mantra de poder, eu vou embaralhando aqui. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também a todos os nossos membros aqui do canal, gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho, energia de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que essa energia belíssima chega aqui sim no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior. Corações sempre unidos e assim é. Signo de Escorpião, agora com o tarô. Tarô, signo de Escorpião. Olha, realmente a cura aqui, ó. Perfeito. E ela teve que vir, né? Virou. Perfeito. E que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Escorpião precisam saber para este momento das vossas vidas, o que está sendo transmutado, o que está sendo curado lá do passado, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Agora com o tarô. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, meus queridos, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, aqui agora e por todo sempre. Ai, gente, que coisa mais linda. Isso aqui é uma super confirmação para mim. Super confirmação. Aqui também a energia dos pássaros. Olha que lindo. Olha. Realmente aqui, olha que lindo. Aqui olha. Se transmutou e como está fluindo e como está tudo bem. Uau, que lindo. E a leitura, olha, gente, é uma confirmação, nossa, é lindo. É uma confirmação atrás da outra. E nesse deck realmente fica tudo muito, muito, muito especial. Uma mensagem linda para vocês. Olha que lindo. E eu falando das flores, né? Perfeito para vocês. Adorei, adorei. É muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, e às vezes naqueles momentos de maior tristeza, de maior decepção, de maior que a gente se sente ali, né, na noite escura da alma ali, né? Não, às vezes a gente não tem perspectiva, às vezes parece que a gente se transforma na própria tristeza, né? Independentemente do que quer que seja, que está sendo curado, tá?
meus queridos, aqui esse processo, ele para cada um de vocês se encontra numa fase. Então, alguns de vocês já passaram por isso, outros de vocês ainda estão passando, né? E outros de vocês ainda vão passar. Mas o que mostra aqui para mim é exatamente esses momentos da vida em que às vezes a gente se sente ali triste, cabisbaixo, borocochô, e a gente acaba afundando, né, na própria tristeza. Aquilo passa a ser o nosso dia a dia, a nossa vida é permeada daquela tristeza, né? A gente não tem uma perspectiva, mas olha que interessante, né? Como aquela sensação de que parece que a gente vai andando e a chuva tá ali na nossa cabeça. E olha que interessante aqui, um animal de poder, né? Que segura o guarda-chuva para que você não venha a se molhar, e justamente na carta que diz espíritos de cura e espíritos que auxiliam estão com você. Então, muitas vezes a gente nem percebe esses movimentos tão maravilhosos do divino, né, de trazer até através dos nossos pets que estão pertinho da gente. Às vezes a gente está ali triste, cabisbaixo, e eles chegam pertinho da gente, colocam a cabecinha no nosso colo, né, ou vem fazer assim com a patinha, enfim. Então, assim, são inúmeras demonstrações do divino de que realmente você não está sozinha, você não está sozinho. Por mais que a tristeza às vezes parece que toma conta, né? Parece que vai tomar conta, saiba que realmente naquele momento mais desafiador, você não está sozinha, você não está sozinho. Vocês estão sendo cuidados o tempo todo, tá bom, meus queridos? E essa união com essa força espiritual realmente segue com você. Aqui de novo, né, a presença de pássaros e a presença das flores para vocês, tá? Então a leitura aqui realmente vem confirmando para mim, meus queridos, essa questão de uma grande tristeza, de um profundo sofrimento, tá? Que realmente está sendo curado, está sendo transmutado. É aquilo que eu falo sempre para vocês, né? Independentemente do que quer que seja, essa tristeza aqui para vocês, tá? Pode ser sobre uma passagem de um ente querido, pode ser sobre uma grande decepção, no sentido de você ter aí depositado a sua confiança em alguma pessoa e essa pessoa acaba traindo a sua confiança, né? Podem ser diversos cenários aí para vocês, tá? Mas são aqueles momentos realmente em que a gente olha só para baixo, né? Bem assim, a gente se fecha, né? Até a questão da energia do chakra cardíaco. Então a gente fecha essa região, olha, braços cruzados, a coluna não está reta, né? Diferente dessa receptividade aqui, a coluna já está reta, o olhar já está, né, olhando aqui para o horizonte, já existem perspectivas, olha essa postura altiva, linda. Então, assim, já existe toda a questão da cura e da ativação aqui do chakra cardíaco para também receber todo este novo crescimento, todo esse novo florescimento que está acontecendo nas vossas vidas e principalmente no que tange a vida material, tá? Então, aqui, o que quer que seja com relação a essa tristeza, saiba que você vai passar por isso, você vai conseguir passar por isso, por mais desafiador que seja, como eu disse, né, eu citei algumas questões aí, nós estamos falando de uma grande dor, de uma grande decepção, de uma profunda tristeza, em que a gente não consegue nem naquele momento mais profundo, a gente não consegue nem ter motivos para agradecer, sabe? Quando a gente procura alguma coisa para agradecer, mas a gente, como aqui o bichinho, né, a gente não consegue ver, a tristeza é tamanha que a gente não consegue ver a ajuda, a gente não consegue ver o florescimento em outros cenários, em outros horizontes, tá? Mas aqui mostra, meus queridos, exatamente esse processo da cura. São aqueles momentos em que a gente vai lá embaixo, né? Exatamente como na frase do poeta Sufi Rumi, em que ele diz: a ferida é o lugar por onde a luz entra. Então são naqueles momentos em que a gente precisa passar por aquelas questões, porque é ali que a luz vai entrar. Então, são momentos que todos nós vamos passar no decorrer das nossas vidas, mas isso não quer dizer que nós vamos viver ali eternamente. Isso vai passar. E aqui tem a ver a leitura, sim, com transformar a dor em evolução, transformar a dor em crescimento. Tá bom, meus queridos? Então, aqui mostra um trabalho muito bonito de não perder a fé, de não perder a esperança e de principalmente trabalhar num sentido positivo, em comunhão com aqueles que guardam você, exatamente com essa carta aqui. Por quê? Porque é justamente naqueles momentos de maior prova nas nossas vidas, decepção, tristeza profunda,
né, um luto que a gente venha a passar, é que a gente precisa resgatar a nossa fé. É que a gente precisa acreditar que existe uma força maior organizando e orquestrando tudo isso, né? E aí eu gosto de trazer um exemplo para vocês, inclusive foi algo que aconteceu aqui no Brasil, né? De uma série que eu esqueci o nome agora, acho que é Emergência Radioativa, talvez, o nome, eu esqueci agora o nome, gente, mas é uma série que ficou super famosa, né? Justamente porque ela trata sobre um evento que aconteceu aqui mesmo, né? Um vazamento a contaminação pelo césio-137, um elemento radioativo, e aconteceu essa contaminação, né, e tudo mais. Então, assim, é muito interessante nós vermos a movimentação e a orquestração do universo. Por quê? Porque justamente naquele momento havia ali na cidade um físico nuclear. E ele estava até num conflito interno, né, no sentido de, aqui nessa cidade não tem trabalho para mim. No fim, ele desenvolveu um trabalho incrível ali na cidade, né, conseguiu ajudar, então, assim, a sua presença foi fundamental. Então, veja como na grande teia que rege tudo e todas as coisas, não tem uma folha que não seja, né, não tenha um motivo, não tenha um porquê de estar lá, tá? Então, aqui mostra exatamente isso, né, essa questão de olhar, né, não olhar só para baixo, e não encontrar só a tristeza, mas olhar para o alto, né? Olhar e ver a movimentação do divino que a todo instante nos traz novas opções, novas possibilidades de escolha. E nunca jamais perder a esperança. É claro que, e eu gosto sempre de frisar isso com vocês, quando nós estamos naquele momento da dor, ele é fundamental e ele está ali por um motivo. Por quê? A frase de Rumi, a ferida é o lugar por onde a luz entra. Então é importante que a gente não faça de conta que aquela dor não está lá. Ela está lá, então nós temos que acessar, temos que viver aquilo, temos que processar aquele momento. Então é fundamental vivenciar tudo aquilo, né, sem pular etapas. E mostra exatamente isso, tá? Mostra vocês realmente pulando essa etapa e realmente colocando o olhar não só para aquele ponto, né, da dor, da tristeza, mas também elevando o seu olhar, né? Eleva o meu olhar para os montes, tá? E é de lá que me vem o socorro, né? Então é exatamente sobre isso. Então nós temos a opção sempre de como trabalhar com as questões que nos rodeiam. A gente pode escolher permanecer na tristeza, exatamente o que essa carta trouxe, então eu posso ficar lá naquele eterno passado, ficar preso naquele passado sem possibilidade de crescimento e desenvolvimento, ou eu posso escolher olhar para um novo horizonte e dessa forma, então, eu coloco um marco nessa questão, né? Eu curo aquilo que deve ser curado e através das minhas escolhas, dos meus ideais, eu crio uma outra possibilidade de crescimento, mantendo a cabeça erguida, mantendo a fé, mantendo a crença também no meu potencial, mantendo a crença em tudo aquilo que eu posso transmutar, em tudo aquilo que eu posso realizar, a crença na minha capacidade. Lembra sempre daquilo que eu falo para vocês, que para que a gente possa criar a realidade que a gente deseja, nós precisamos de 2 ingredientes, nós precisamos da crença e precisamos da intenção. E aqui mostra exatamente isso. Tá? Mostra uma renovação muito grande do ser, então vocês passam pelo processo da cura, sim, escolhendo sair daquele ponto de dor e usar isso como uma força, usar isso como um motor que te coloca para frente. Vocês se reerguem dessa situação, tá bom, meus queridos? E vão reinventar as vossas vidas para que você possa caminhar na direção dessa frase, dessa sentença, tudo está bem. Lembrando que tudo só vai ficar bem, só vai florescer, só vai ficar melhor quando você estiver bem. E é isso que vocês trabalham. Tá? Primeiro as curas, para depois o movimento da colheita, movimento dos resultados positivos. Então aqui falando sobre essa questão de, vamos supor que seja sobre um luto de um ente querido, você consegue sim organizar a sua vida, você consegue sim ter novas perspectivas, ter novos horizontes, você consegue sim prosperar no sentido de trazer um pouquinho de alegria para a sua vida, sabe? Um pouquinho de felicidade, você consegue trazer e realizar esse novo crescimento através da sua força, através da sua energia, da sua disposição, tá? Aqui tem aquilo que eu brinco com vocês, na energia do Chacha. Através desse Chacha, vocês, né, o resgate dessa força. Quem quer saber sobre essa questão do Chacha, que eu brinco com vocês de uma forma muito carinhosa, tem um FAQ lá no site, tá bom, meus queridos? Eu convido vocês a
acessarem lá o FAQ, vocês vão entender mais sobre essa questão, tá bom, meus queridos? Então aqui, com certeza, vamos supor que seja sobre um cenário em que, de repente, você passou por um sofrimento muito grande dentro de uma área de trabalho, né, e houve aí uma grande decepção, envolveu aí talvez uma traição, uma falsidade, e a pessoa conseguiu fazer com que você fosse demitida, né, com que você fosse demitido. Aqui tem uma energia muito boa, muito favorável para o crescimento material, tá? Não só a questão da satisfação pelas conquistas e por essa virada de chave na sua vida, mas também no que tange a você conquistar, né, de novo a riqueza, de novo aqui tem uma frequência muito boa para dinheiro, para resultados positivos. Então mostra realmente vocês se reinventando, tá? No que tange de repente a uma carreira, no que tange de repente a você ter outras perspectivas para um trabalho, para novas possibilidades, novos planejamentos aqui nas vossas vidas. A leitura também traz uma energia muito boa, levando vocês lá para frente. Veja, nós estamos num ano de energia 10, tá? Então o somatório, né, do ano dá 10, 2026, 10. Na redução, energia do 1 vem aqui para vocês. Mas também nós temos uma sequência, né? Nós temos aqui 11 e 12. Então, assim, é um movimento que leva vocês para um crescimento e para uma prosperidade, no que tange tanto a prosperidade financeira, se para alguns de vocês toda essa tristeza envolveu a perda, né, no sentido financeiro, vocês conquistam isso e isso prospera adiante, tá? Isso vai ao longe. E se for sobre uma questão de satisfação, de conquista, de se reerguer, de sentir essa inspiração nascer novamente, de ter metas, de ter um novo propósito na vida, tá? Isso também leva vocês adiante, não é algo que vocês vão conquistar, vão realizar, né? De repente algo que te interesse no sentido de um estudo, de uma pesquisa, de buscar um conhecimento, de repente aqui uma energia também favorável para você aprender de repente novos idiomas, né? É uma ideia que vem aqui para vocês, tá? Mas realmente mostra uma perspectiva muito boa de um crescimento que ele deslancha, tá? E não fica só retido para esse ano. Aqui nós estamos falando também de um marco que fica, né, muito pontual para vocês, para que você trabalhe com a sua verdade, para que você trabalhe com aquilo que realmente pulsa vivo dentro do seu sagrado coração, tá bom, meus queridos? Uma energia belíssima aqui para vocês, como eu disse, né? Tanto na questão das curas, mas também na questão das escolhas. Tem uma frequência muito linda no que tange a dois elementos aqui, o elemento água juntamente com o elemento ar, ou seja, o fato de eu me sentir bem, né? Lembra o nosso mantra, eu estou bem, tudo está bem. Então, o fato de eu me sentir bem ajuda com que os meus pensamentos também estejam bem. Então, meus pensamentos passam a ser inspirados, meus pensamentos passam para essa conquista para essa energia de bem-estar, de conquistas, de sucesso, de realização, também sintonizando você em todo o seu potencial. E aqui, olha, essa energia de fartura, tá? Então são vocês realmente num momento muito favorável para um novo crescimento e uma fase muito melhor para vocês que se inicia a partir de agora. Tá bom, meus queridos? A partir dessa cura do passado e dessa forma eu conserto o amanhã. Lembra que vocês não estão sozinhos em nenhum momento, vocês estão sendo amparados em todo o momento dessa jornada. Vocês têm sim, né? Todos aqueles que guardam você e que nunca dormem. Tá bom, meus queridos? Linda essa mensagem para vocês, uma mensagem de força, uma mensagem que vem realmente como um grande acalento para os vossos corações. Eu quero tirar uma mensagem final com esse deck que traz as mensagens das flores para vocês, meus queridos, mas antes quero deixar aqui uma energia belíssima de ativação para vocês, e aqui energia de chakra cardíaco, que vem muito forte, né? Uma frequência tríplice para vocês. Então, um trabalho com os tons do verde esmeralda e também tons de rosa. E aí vocês podem estar trabalhando com essas duas cores até eu lançar a vossa próxima leitura. Então, fiquem acompanhando aqui sempre, tá? Os lançamentos aqui do canal. Tá bom, meus queridos? O verde, tanto o verde quanto o rosa, você pode estar colocando em roupas, acessórios, objetos de decoração, pode estar utilizando os cristais, podem estar utilizando as flores. Então, por exemplo, se você utiliza uma rosa rosa, você tem o verde e tem o rosa, tá? Perfeito para vocês. Enfim, e podem utilizar também através de alimentos vibracionais. Então aqui, olha, veja, tem uma árvore para vocês,
tem frutas, tem bastante energia aqui da natureza, então procurem consumir alimentos dentro dessa coloração do verde, tá? Verduras e legumes que trabalhem dentro dessa coloração do verde e principalmente, se possível, alimentos que vão nascer fincados na terra, como por exemplo uma alface, um brócolis, tá? Que vão nascer com as suas raízes fincadas na terra. Isso vai ser fundamental nesse momento, principalmente se você estiver nesse processo da cura, nesse processo da purificação, tá bom, meus queridos? E isso que eu trago para vocês faz parte de um olhar visionário que eu tenho dentro do campo do tarô. A ideia é sempre contribuir positivamente, é sempre ajudar vocês, tá bom, meus queridos? E tudo que eu trago tem respaldo pela ciência, saberes da ciência e também tem por base todo um estudo de uma vida inteira, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. A ideia é colocá-los como protagonistas da história das vossas vidas. Na minha mesa, na minha leitura, no meu canal, vocês não saem apenas com a mensagem, mas vocês saem com elementos práticos para que você possa estar trabalhando com essas energias belíssimas aqui para vocês de crescimento, resultados positivos, prosperidade, abundância, realização de sonhos e ideais, novos projetos, bênçãos do divino, uma energia linda de uma força espiritual protegendo vocês. E dessa forma você abre o seu campo áurico vibracional para que esta ajuda, para que todo este auxílio possa realmente estar com você. Quando nós facilitamos esse acesso através do nosso olhar para o alto e não só para aquilo que não foi de acordo com os nossos planos, com os nossos ideais, não é, meus queridos? Aquilo que saiu um pouco do planejado ou nos pegou às vezes de surpresa. Então aqui, exatamente quando a gente trabalha nessa conexão espiritual de ter a esperança, de nutrir a esperança, a ajuda vem de uma forma muito mais fácil. Não é, meus queridos? Quanto mais a gente agradece, mais as bênçãos aparecem nas nossas vidas. E é exatamente isso que vocês estão fazendo, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Escorpião, uma mensagem das flores para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. E Escorpião, se você quer conhecer mais sobre a minha proposta de trabalho e também estar conhecendo todo o material que eu estou utilizando aqui com vocês, é só você acessar o site que está aqui abaixo, aparece aqui abaixo para vocês no rodapé deste vídeo, e também está aqui listado na descrição deste vídeo, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Uma mensagem final, já virou uma carta aqui para vocês. Signo de Escorpião. Imersão e intuição, olha isso. E aqui é muito interessante porque mergulhar no processo da dor, aquilo que Jiddu Krishnamurti falava, né, nos seus ensinamentos, que quando a gente mergulha no processo da dor, como eu falei, sem pular etapas, sem querer acelerar nada, sem querer, né, passar por aquilo e sem curar tudo que deve ser curado, não é, meus queridos? Então ele falava que quando a gente mergulha verdadeiramente na dor e a gente faz essa cura, floresce uma linda flor. Que linda, perfeito, né? E sempre nos traz a possibilidade do crescimento, do ensinamento. Olha, memórias eternas. Olha que lindo. Então tem a ver sim, não é, meus queridos, com um desfecho aqui. Para alguns de vocês vem bem forte essa questão de um encerramento, de uma ruptura, né, da partida de um ente querido, de uma pessoa amada, né, memórias eternas. Olha só que interessante, né? Também podemos estar falando de repente, né, daquela vida que você dedicou para uma empresa, né? Nós estamos numa leitura geral, eu sempre trago para vocês vários cenários, não é, meus queridos? Mas às vezes a gente fica ali, né, chateado, poxa, eu fiz o meu melhor dentro daquela empresa e agora, né, recebi essa demissão de uma forma que não era assim que eu esperava, né? Também podemos estar falando sobre isso, né?
Essa carta, ela traz uma mensagem de uma pessoa desconhecida, né, não sabe a origem da frase, e diz assim: as melhores coisas na vida são as pessoas que você amou, ou os lugares que você viu e as memórias que você construiu ao longo do caminho. Que lindo, né? Memórias eternas, e aqui atribuída a, né, origem desconhecida. E é muito interessante porque é exatamente isso que nós levamos, né? De tudo aquilo que a gente vai semear e colher nessa vida, né? Casa, carro, status, diploma, títulos, né? Tudo isso que a gente vai construindo ao longo da vida, nada vai conosco, né? Nós vamos literalmente de mãos vazias daqui, mas o coração cheio, né? E cheio, repleto, sim, do bem que nós fizemos, do bem que nós semeamos, das pessoas que a gente encontrou, né? Eu fico muito feliz com a nossa família aqui do canal O Equinócio Tarô, de pessoas que se amam, de pessoas que se gostam, de pessoas que se respeitam, de que estão nessa crescente em busca da evolução, do crescimento, desse tesouro que é a nossa maior riqueza, que nós vamos levar. Todo o resto vai ficar, não é, meus queridos? É linda essa mensagem para vocês. Aqui a Gladiola, que traz uma frase belíssima de Helen Keller, eu vou fechar a leitura com ela. Aqui a força do caráter e a integridade moral, que é exatamente o arquétipo que vem aqui para vocês, tá? Se eu tivesse que descrever esse arquétipo, eu usaria exatamente isso, né? A força do caráter, o princípio uníssono, integrador, exatamente a energia do e a integridade moral, né? É exatamente isso aqui, são vocês, tá? O caráter, ele não pode ser, olha isso, o caráter ele não pode ser desenvolvido com facilidade e na quietude. Apenas através das experiências de teste e de sofrimento, a alma pode ser fortalecida, a visão pode ser clareada, a ambição inspirada e o sucesso conquistado. E é exatamente isso que está acontecendo aqui para vocês. Essa carta representa essa energia de sucesso, de satisfação, de resultados para vocês ao longo de um caminho aí, de uma jornada. E vocês chegam lá. Tá bom, meus queridos? Helen Keller. Belíssima mensagem para vocês do signo de Escorpião. E eu espero, Escorpião, do fundo do meu coração, que esta mensagem possa chegar aí no seu coração como um bálsamo de luz, contribuindo positivamente para a sua vida e super inspirando você. Tá bom, meus queridos? Escorpião, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Escorpião, se você quer acessar um conteúdo exclusivo feito por mim, Anne Marques, então seja membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição deste vídeo. E lembrando que todo o conteúdo exclusivo é apenas para membros do Plus, Equinócio Plus. Tá bom, meus queridos? Eu vejo você lá na nossa área de membros Equinócio Plus. E vamos finalizar então esta belíssima leitura realizando o nosso mantra luz para o ano de 2026. Eu peço que você venha comigo, corações unidos, e vamos deixar aqui abaixo nos comentários, vamos deixar um emoji de uma flor. Vamos colocar aqui abaixo um emoji de uma flor representando essa transmutação, representando esse crescimento, tá bom, meus queridos? Pode ser um girassol, pode ser uma flor amarela aqui para vocês, pode ser uma rosa, né? Aquela florzinha rosa. Vocês podem colocar a florzinha que vocês sentirem aí nos vossos corações, eu vou saber que eu tive a sua companhia, eu tive o seu carinho, a sua presença tão importante juntinho de mim até este momento. Combinado? Conto com você. Vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim